Queridos irmãos, é uma satisfação enorme estarmos aqui, podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, trazer aos nossos dias atuais aquelas verdades, aquela inspiração que Jesus nos trouxe sobre as leis divinas, as leis de Deus, que são fundamentais que a gente as conheça, que a gente as sinta com a alma, para que nós possamos modificar as nossas atitudes, atendendo o nosso objetivo principal da existência na Terra, que é a nossa evolução espiritual, que significa o nosso melhoramento, adquirir as virtudes que estão latentes como sementinhas no nosso espírito imortal. Então a função das encarnações é justamente essa, que a gente vá se aprimorando a cada experiência, para que no desabrochar dessas virtudes, dessas qualidades, nós possamos descobrir a nossa essência divina. Nós vamos ao mesmo tempo nos aproximando mais do Pai, compreendendo o Criador, sentindo a presença de Deus. E nós estamos num momento de transição planetária, em que a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, passando para a regeneração, onde nossas almas poderão descansar de todos os sofrimentos, ao mesmo tempo em que vamos fortalecendo esses sentimentos nobres em nós. Vamos nos libertando do egoísmo, do orgulho, que nos trouxe a tantos sofrimentos, como alega Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O que nós vamos falar hoje consta no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os Chamados e Poucos Escolhidos. Nas parábolas que falam do reino de Deus prometido por Jesus, ou reino dos céus, alguns utilizam essa terminologia, nós temos a parábola do festim de núpcias, onde Jesus compara o reino de Deus a uma festa de casamento. Aí a gente já pode tirar, assim, apreender, por que será que Jesus compara o reino de Deus a uma festa? Porque essa simbologia também vem dos costumes dos povos antigos, dos hebreus, de tudo compararem ao casamento aquilo que nos traz progresso, bem-estar e alegria. Então, as festas de casamento naquela época tinham 7 dias de duração, imagina? Hoje a gente faz uma festa bem menos tempo, né? Então imagina o que eles consideravam o casamento. E também por se tratar de uma união das mais íntimas, das mais intensas. Então o reino de Deus é comparado ao casamento, querendo dizer que a humanidade se casa com o Criador, com Deus nosso Pai. E o que isso significa? Bom, vamos falar da parábola então. Para quem ainda não conhece a parábola, lembrem, está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina. Então diz assim, Jesus, ainda falando por parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei, querendo realizar as núpcias de seu filho. Enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Olha só que convidados teimosos, se recusaram a ir a uma festa de um rei. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas esses convidados também se recusaram, se preocupando com o serviço no campo, com os seus negócios na cidade. Então os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. Nossa, além de recusar a festa, ainda mataram os servos, do rei. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera
e tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, disse o rei aos seus servidores, o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que se encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhes as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22. Então essa parábola, ela nos parece estranha, né? De um rei montar toda a festa do seu filho e os convidados se recusarem. A simbologia que Jesus se utilizava, né? Os termos que ele usava para as suas parábolas tinham a ver muito com a vida daquelas pessoas simples, lá os hebreus, com os judeus, e toda a vida que eles tinham eram camponeses também, né? Pessoas de negócios da cidade. Então Jesus se utilizava desse dia a dia para formular as suas parábolas, já que em outras palavras ele não iria talvez chamar tanta atenção. Mas costumam dizer que nós, durante todos esses séculos que Jesus nos ensinou as parábolas, a banana a gente come a fruta e joga a casca fora. E com as parábolas, nós jogamos a banana fora e comemos as cascas, indo só pelo sentido literal das formulações de Jesus, das palavras de Jesus. Então, que nós temos que buscar a essência espiritual desses ensinamentos. Então, depois disso, nós tivemos vários espíritas, como Allan Kardec, que se utilizaram dessas parábolas dos ensinamentos morais de Jesus para formar o Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo lições importantíssimas até hoje. O que ele quis dizer com aqueles convidados que foram para a festa, mas não tinham a veste nupcial? O que vocês entendem por isso? Bom, Kardec mesmo fala, nesse capítulo, no seu comentário, que a veste nupcial é uma alma pura, que apreendeu os ensinamentos de Jesus, que coloca na prática, que mesmo nós não sendo perfeitos, como ninguém é aqui na Terra, nós podemos já assimilar essa essência das lições de Jesus e irmos no dia a dia, no convívio com a nossa família, buscando nos tornarmos seres humanos melhores, convivendo melhor com o marido, aceitando algumas dificuldades que ele tenha com a esposa, com os filhos, utilizarmos de mais amor nas nossas palavras, porque por dentro a gente pode estar um rebuliço, né? Que a gente pode resolver esse rebuliço, esses conflitos, digamos assim, meditando, orando, quando a gente está muito irritado, quando a gente está com muito medo, quando a gente está muito apavorado. Vamos orar, porque através das orações nós conseguimos nos conectar com a espiritualidade superior que está por toda parte para nos ajudar. Então, foram muitos os convidados, os primeiros que se negaram a participar do banquete espiritual, da festa de casamento. Kardec diz que Jesus se referia aos hebreus, que eles primaram mais pela letra, né, pelas exterioridades, do que pela essência. Então, os segundos convidados se colocam então as pessoas que, como nós, no mundo que vivemos correndo para lá e para cá, sem nos atentarmos ao lado espiritual, as nossas horas que correm céleres. Será que nós, no nosso dia a dia, estamos prestando atenção no como nós agimos, no como nós pensamos e vendo se a gente está se aprimorando nesse dia a dia, no relacionamento com as pessoas, na nossa intimidade?
Então, essas pessoas que são os segundos convidados que se recusaram, eu acho que somos todos nós que vivemos mais para o mundo, no sentido de focarmos a nossa atenção somente nos ganhos materiais, em algumas exterioridades físicas, sem nos preocuparmos se junto a isso nós estamos cultivando a nossa essência espiritual. Então as lições de Jesus são fantásticas, porque elas vêm até hoje nos ajudar. E nós estamos nessa transição, urge que a gente desperte para essas realidades. Nós não vamos amanhecer uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, mas nós podemos ser hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós fomos hoje. E é incrível que Jesus não desiste de nós, né? Ele nunca irá desistir, porque Ele sabe das nossas potencialidades. Ele sabe que nós podemos melhorar. Se a gente colocar na nossa vida uma vontade superior. Então vai ter momentos que nós estamos mais para baixo, né? No meio dessa pandemia, meio tristes, meio, não vai passar nunca essa pandemia. Nós temos muito pouca fé. Seria bom a gente silenciar a mente, né? Sentir Deus como agora nesse momento e acreditar na amorosidade desse Pai, desse Criador e desse Mestre, Irmão Maior Jesus Cristo, governador do nosso planeta. Nós não fomos criados para o sofrimento. O sofrimento é apenas uma forma da gente se descobrir, já que a gente passou milênios, várias encarnações, mergulhados nas ilusões. Então, vinham os mestres, vinham os enviados de Jesus, os profetas nos diziam das verdades da lei divina, e nós ouvíamos, achávamos aquilo bonito, mas pouco utilizávamos para nos trabalhar, para nos melhorar, focados ainda nas exterioridades da vida. Então agora nós precisamos ouvir essas lições com a alma, não só com os ouvidos aqui, ó. E pedir, rogar a Jesus. Às vezes eu me paro, Jesus, olha para mim, olha as dificuldades que eu tenho, olha os sentimentos negativos ainda que me perturbam, olha o meu cansaço, me ajuda a vencer essas limitações interiores. E de repente, gente, se tinha alguma influência espiritual negativa, talvez ela também se identifique com esse pedido e a gente já se sente melhor, já se abre nos horizontes, nós ficamos mais otimistas, conseguimos produzir mais dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita. Então é tudo uma questão de nós serenarmos a mente, darmos trégua aos medos, às preocupações e sentir Jesus no imo da nossa alma. Então, será que nós vamos ser os escolhidos? Estamos todos sendo chamados, católicos, espíritas, todas as religiões, os cristãos, todos que estamos na Terra estamos sendo chamados. A questão é de como estará a nossa veste espiritual. Vai depender da nossa vontade, do nosso esforço de acertar, porque nem sempre nós vamos acertar, mas o importante é a intenção de acertar. Para que a gente possa participar dessa grande festa que será na regeneração da Terra, que está pertinho, gente. Joana já fala da grande noite terrestre que cede lugar à madrugada da regeneração, então nós já estamos perto, vamos firmar nossa vontade, nossa perseverança em estudarmos mais a doutrina,
estudarmos mais a nós mesmos. A psicologia da Joana de Ângeles, as suas obras nos trazem ferramentas fantásticas para o autoconhecimento, para nos compreendermos mais, nos aceitarmos, nos amarmos, para então podermos amar os nossos irmãos. Então, será que a gente ouve a palavra divina nas palestras, nas lives, nos livros? E será que elas estão fazendo diferença com a nossa vontade, com as nossas questões emocionais? É um momento de reflexão. Então, Jesus já disse que seriam muitas as alegrias. E o nosso esforço nessa regeneração, nessa transição, nessa pandemia, parece muito, mas diante das alegrias que estão por vir, para aqueles que vão participar da festa do casamento com Deus nosso Pai, esse casamento dessa energia divina com a nossa alma. Então todos usufruiremos na terra dessas benesses que serão bem-estar, que não vai se modificar com aquilo que acontece fora, ou não vai se modificar quando uma pessoa nos diz uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Não, porque nós teremos construído em bases sólidas a nossa estrutura e o nosso equilíbrio espiritual. E todos nós vamos conseguir, gente. Porque Jesus diz que nenhuma das suas ovelhas, que somos todos nós, iriam se desgarrar do seu rebanho. Então, para nós conseguirmos isso também, vamos lembrar de outra parábola que dizia que Jesus, quando enviou seus apóstolos para a sua missão, disse: vou entregar minhas ovelhas, que eram os apóstolos, aos lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Jesus nos dando, até numa característica da serpente, uma ou mais, as características que nós precisamos para vencer o mundo exterior e o mundo dentro de nós mesmos. E uma das características da serpente é o silêncio, ela é silenciosa e ela vem em ondas, lembrando das nossas vibrações. Quanto mais elevadas, mais ondas altas das nossas vibrações, mais iluminados nós ficamos. E o silêncio significa também refletir naquilo que a gente vai dizer, naquilo que a gente vai fazer. Então, estarmos mais conscientes de nós mesmos. É quase que uma meditação 24 horas por dia. Será que o que eu estou dizendo é de todo o coração? Será que o que eu estou dizendo quer o bem da outra pessoa? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai tomando ciência de nós mesmos e vamos nos transformando. E a nossa veste nupcial, o nosso perispírito, vai se limpando das nossas sombras, da nossa negatividade. Independente de onde a gente esteja. Eu costumo achar assim importante, eu ficava pensando, qual é a minha missão na Terra? E eu descobri. É trazer a esperança das palavras de Jesus, que as palavras de Jesus nos trazem. A esperança em dias melhores que virão. A esperança nas nossas próprias potencialidades como filhos de Deus. Isso ninguém nos tira, irmãos. Onde quer que nós estejamos na posição social, a nossa cor, o nosso credo, todos nós temos essa potencialidade. Então vamos acreditar em nós. E nós vamos vencer a pandemia, nós vamos vencer a transição planetária e vamos viver esse festim de bodas, a festa. Nós seremos os escolhidos, tenho certeza, para viver essa grande festa na Terra, que está sendo preparada para todos aqueles que persistirem no bem. Um grande abraço, que Jesus nos envolva a todos com muito amor. Recebam o meu abraço também, de amiga para amiga, de amiga para amigo. Um abraço fraterno a todos que nos ouvem.